Estamos de volta. A gente mostrou agora há pouco que está acontecendo em João Pessoa o Encontro Nacional dos Secretários de Estado da Educação. E um dos temas debatidos é a proibição do uso dos celulares em sala de aula. A gente segue o bate-papo com o empresário Roberto Cavalcante. Antes de voltarmos ao tema de hoje, geopolítica da energia mundial, gostaria de saber a opinião do senhor desse debate polêmico. Eu tenho medo de me comprometer. Verdade. Né? De repente, uma declaração pode ter um peso e você não mensura. Mas eu sou observador e verifico que eu tenho 2 netos mais novos, um com 3 anos e um com 6 anos. Eu assisto a vida deles e o celular. Faz parte da vida deles. Não fez da minha. Eu era da bala, do Badoque, da Beladeira, do Pipa e tal. Meu perfil eu não posso, talvez, julgar dessa forma. Mas eu tenho muito medo que a burocracia educacional transforme a ida para a escola numa coisa desagradável para a criança. A criança que amanheceu o dia e a babá ligou o celular para ele tomar a sopinha dele ou tomar o seu café da manhã, ele se habituou a ter como parceiro o celular. Faz parte da vida das crianças hoje o celular. Como é que essas crianças reagirão para com a sua apetência, seu prazer, seu desejo de ir à escola? Se aquele lugar é o local que ele já sabe que preliminarmente ele vai ser vetado, proibido. Talvez das primeiras proibições legais que a criança vai ter é exatamente essa de não poder usar na escola. Mas esse assunto tem que ser tratado com muito cuidado, porque a criança é muito sensível. Ela vai dizer, não quero ir para a escola, escola, né? Ela pode criar uma reação mental negativa, tendo em vista que aquela coisa que é seu companheiro do amanhecer ao anoitecer, que é o celular, ele passe a achar que na escola é um lugar. Quer que você defina a escola para você, para uma criança? Ela vai dizer, é o lugar onde o celular é proibido. Não é lugar que ele vai encontrar com o professor e a professora ensinar coisas bacanas a ele. Não é o local onde ele vai se alfabetizar, evoluir na sua cultura. Não. Ele pode se chocar com a proibição. Eu acho que deve ser tratado o assunto como lanche. Minutos atrás, conversávamos. Não tem a hora do lanche? Isso. Então, o celular seja tratado como lanche. Ninguém proíbe de você portar o lanche, mas os alunos sabem que dentro da classe pode ou não pode, o horário em que pode lanchar, e não tem, vamos dizer, uma lei do lanche, uma lei que permita ou proíba o lanche. Mas já nós vamos ter uma lei que para aí proíbe ou permite o uso do celular de determinadas formas. Eu tenho medo que esta burocracia proibitória possa mexer com a cabecinha desses garotos que têm uma cabeça mental completamente diferente da minha, completamente da minha geração, e muito menos das gerações anteriores. A minha geração pegou da bomba atômica à inteligência artificial. Então, talvez nenhuma outra geração na humanidade tenha tido a variação de temas e variação de conquistas tecnológicas que a minha geração está tendo. Mas o meu neto, a grande novidade que ele tem, fora os carrinhos de plástico, fora os jogos, fora tal, é o celular. Então, e o celular, para ele é tudo. O celular mostra filminho, mostra o jogo, mostra um esporte, se ele gostar, tal. Então é um tema que merece muita discussão ainda por que parte merece das muita autoridades. Discussão antes da implantação. E que eu gostaria que meus netos não fossem para a escola sabendo que estarão proibidos de fazer isso ou aquilo outro. Porque hoje ele tem uma regra, mas não tem uma lei que diga que a hora do lanche, de que o lanche tem que ser guardado, para levar o lanche para a escola tem que guardar o lanche em tal lugar. Feito vai ter, certamente, no tocante às restrições ao uso do celular. Então, agora voltando para o nosso tema, geopolítica energética brasileira e também mundial, vamos falar agora no tocante à inteligência artificial, né? Essa relação.
Você está me testando mesmo, né? Não é Não. fácil sair de celular para a inteligência artificial. Os telespectadores aguardam a quinta-feira a participação do senhor. Ah, nada, nada. A época que meu pai estava vivo, e depois ao perdê-lo, e ele era um cientista, eu lamentei muito a constatação que a morte levava ao conhecimento. Você, de uma hora para outra, meu pai, que era um celeiro de informações, apagou, faleceu. Não transmitia a partir daquele momento tal. Já imaginou quando esse assunto, inteligência artificial, permita que a gente capture as opiniões de pessoas até que não estão mais conosco? Como pensaria tal figura humana hoje ao ser apresentado tal tema? Então, eu acho que a inteligência artificial é uma coisa que realmente veio para ficar. Igual o radinho de pilha, antigamente o radinho só funcionava na tomada. Eu tive um dos primeiros radinhos de pilha de Recife. Eu saía para mostrar aos meus colegas, fruto do ida e volta de meu pai aos Estados Unidos. Mas eu tenho medo que a inteligência artificial, ela em alguns lugares do mundo, ela tenha o seu cerceamento pela falta de energia. E aí, faço ênfase ao tocante àquelas matrizes que nós mostramos aqui, na qual o país Brasil e o Nordeste por excelência, que é a nossa região, vai ser beneficiada. Quantas grandes empresas terão que se instalar aqui conosco para poder utilizar a pleno a potência, a inteligência artificial, fruto da demanda de energia elétrica que elas vão ter. Então, eu acho que vão surgir focos, módulos de oportunidades que, mais uma vez, como Deus é brasileiro e, sem dúvida nenhuma, nordestino, nós viemos numa época dificílima para o mundo, do desbalanceamento Estados Unidos e China é evidente. Se nós pegarmos aqui o mapa de consumo de energia chinês versus consumo de energia americano, nós vamos verificar que o chinês já ultrapassou em muito o americano em termos de consumo de energia, por uma série de circunstâncias, inclusive por ter 4 vezes mais, no mínimo, o volume de populacional. Cada um de nós gasta energia de uma determinada forma. Mas, voltando à energia, à inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial vai ser mais um ganho para a sofrida região Nordeste. Muitas empresas aqui virão para poder, daqui, acionar seus mega computadores, seus megas armazenadores. E volto à saudade do meu pai, no sentido de que, com a morte, eu perdi a história, o raciocínio, a opinião. Não o livro que foi escrito e está na X edição. Isso é fácil fazer. Mas qual seria a opinião nossa, sua, minha, daqui a alguns anos, para os nossos descendentes? Não, que pena que o Roberto não está aqui, que pena que Rafael não está aqui. Rafael era a melhor pessoa que poderia dar uma opinião sobre um vestido de tal cor. A morte nos leva a isso. E esse resgate desse lado, que é uma das utilizações que pode acontecer através da boa utilização da inteligência artificial, é isso, é nós podermos checar, sendo o canal X, e ouvir a opinião daquele grupo sobre determinado assunto. Que reflexão, viu? Você gostou? Profunda, e me marcou a frase que o senhor disse, apagou, que o seu pai havia apagado. Isso é muito profundo. Mas não é verdade? Nós todos vamos apagar um dia. O que deixamos escrito é um detalhe, uma opinião. Se você for refazer um livro, você não faz da mesma forma. Não. Você já corrige uma maneira de se expressar. Fruto até da evolução cultural. A cultura evolui a cada instante. Doutor Roberto, muito obrigada pela participação, viu? Hermes de Luna está orgulhoso. Passamos hoje, né? Quem vai ficar roendo é Hermes, que não está aqui e perdeu a oportunidade de aprender um pouquinho de energia elétrica. Exatamente. Obrigada, viu?